Esse é um caso real sobre autismo. E ele conta a história de uma família que, em meio ao diagnóstico, ainda teve que vivenciar uma grande fatalidade. Vou alterar o nome dos personagens para não expor essa família, mas esse é um caso real que aconteceu aqui na minha cidade. Joyce e Luan namoraram por cerca de 2 anos. Depois foi mais um ano de noivado até chegar o grande dia do casamento. E ali começaram a vivenciar o sonho de construir juntos uma família. Não demorou muito para que tivessem seu primeiro filho. Joyce estava muito feliz com a chegada de Henry, mas ela ainda tinha um sonho, o desejo de se tornar mãe de uma menina. O tempo não demorou a passar e também não demorou para que logo percebessem que havia algo em comum com Henry. Seus pais o levaram em 3 pediatras diferentes, até que o último indicou um neuropediatra, e dele veio o tão terrível diagnóstico de transtorno do espectro autista. Seus pais ficaram extremamente abalados e sozinhos se sentiram perdidos em meio a esse novo mundo. Mas antes mesmo que pudessem lidar com toda essa situação, Joyce descobriu que estava grávida novamente. Dessa vez, sua gravidez foi considerada de risco, o que contribuiu para que ela entrasse em depressão. Sua situação foi tão grave que ela acabou perdendo seu bebê. E dessa vez seria uma menina. Joyce se sentiu destruída e se afundou em sua tristeza. A tão sonhada menina não estava mais em seu ventre. E seu pequeno Henry mergulhava cada vez mais fundo em seu próprio mundo. Joyce não aguentou a pressão. Em uma manhã de uma quinta-feira, um pouco antes que Luan chegasse do trabalho, Joyce tomou uma decisão. Ela saiu apressadamente. Joyce voltou a morar com seus pais em outro estado e nunca mais deu notícias. Quando chegou em casa e se deu conta do que havia acontecido, Luan se sentiu completamente perdido. E Henry, por mais que não falasse, demonstrava uma tristeza profunda em seu olhar. Ele ficava horas debruçado na janela olhando para fora como se esperasse pelo retorno de sua mãe. Luan, por muito tempo, se sentiu perdido. Sua vida parecia não ter mais sentido. Ele não entendia como todo aquele sonho de um casamento perfeito se desfez assim. E com isso, o tempo passou. Uma manhã, mesmo desanimado, Luan foi até o quarto de seu filho. E ao chegar na porta, percebeu que ele já estava acordado, sentado em sua cama. Seu olhar parecia estar longe e por um instante houve silêncio no ar. Até que, de repente, Henry disse, mamãe. Luan se entristeceu ao ouvir Henry falando e percebeu o quanto a ausência de sua mãe estava afetando seu filho. Mas, de repente, se deu conta de que Henry estava falando. Sim, Henry havia pronunciado sua primeira palavra. Mesmo que em meio a tanta tristeza, ele havia falado. Luan se lembrou do quanto esperou por esse momento e o quanto acreditou que isso talvez nunca fosse acontecer. Mas ele realmente se deu conta de que Henry havia falado e entendeu que com o incentivo certo ele poderia falar muitas outras palavras. Luan sentiu como se tivesse despertado e então resolveu agir. Levou Henry a uma consulta com o neuropediatra novamente, dessa vez para dar início ao seu tratamento. Iniciou as terapias e a medicação e procurou auxiliar Henry tudo o que podia, sempre buscando estimular suas habilidades. Pouco tempo depois, Luan matriculou na escola, o que o ajudava, pois era durante o mesmo período que ele trabalhava. É claro que nada foi fácil. Ele enfrentou a responsabilidade de criar uma criança atípica sozinho e passou por muitas dificuldades, mas não deixou de acreditar que tudo daria certo. E aos 5 anos, Henry evoluiu do nível 3 de suporte para o nível 2. Nesse momento, já falava algumas outras palavras, incluindo papai. Um dia, o telefone toca e Luan se surpreende ao ouvir a voz do outro lado da linha. Era Joyce, que havia ligado pela primeira vez depois de quase 3 anos. Ele ficou quase que em choque ouvindo o que ela tinha a falar. E ela começou perguntando como Henry estava. Disse também que havia enfrentado uma severa depressão, mas que agora se sentia preparada para voltar para sua família. Luan parecia não acreditar no que estava ouvindo. E, claro, disse que ela não seria bem-vinda em suas vidas. Que ela não tinha o direito de sair assim da vida deles e voltar quando bem entendesse. A conversa, então, mudou de tom. E ela disse que era mãe de Henry e que queria voltar a conviver com o filho e que ele não poderia impedi-la. Luan disse que não iria impedir que ela se aproximasse,
e pediu para que ela pensasse muito bem no que iria fazer, pois se ela voltasse e depois desaparecesse novamente, poderia prejudicar muito a evolução de Henry. Depois desse dia, ela voltou a ligar mais uma ou duas vezes, sempre prometendo voltar para ficar com o filho. Algum tempo se passou e isso nunca aconteceu. Luan segue sua vida, vivendo todas as emoções e dificuldades de uma paternidade atípica. Mas Henry vem evoluindo bem e ele segue acreditando no potencial de seu filho, crendo que cada dia, cada bom momento que eles vivenciam serão sempre maiores que qualquer dificuldade que venham enfrentar. Essa é uma história real, cheia de emoções. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. E segue para ouvir outras novas histórias como essa.